Cartesiano e polígonos. Muito bem, galerinha. René Descartes inventou em matemática um conteúdo chamado de geometria analítica, que era que ele usava os pontos desenhados dentro do plano cartesiano para poder entender e estudar os polígonos que se formavam com esses pontos. Ok? E a gente vai ver aqui como é que ele formava esses polígonos lá no século XVII. Bom, como é que ele fazia isso? Bom, vocês estão vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, 4 pares ordenados, o ponto A, B, C e D. Esses são pontos, os pares são 2, 1, 6, 1, 2, 5, 6, 5. Ok? Se são 4 pares ordenados, é óbvio que significa que são 4 vértices, porque cada um desse par ordenado corresponde a um vértice do meu polígono. Será que é um quadrado? Não sei, um quadrilátero é com certeza absoluta. E como é que eu faço para desenhar? Bom, vamos descer aqui para o nosso plano cartesiano. Eu já desenhei ele aqui embaixo, certo? O nosso plano cartesiano, ele apresenta aí para gente duas linhas perpendiculares entre si. Essa daqui não está tão perpendicular assim, agora que eu observei. Deixa eu consertar isso. Agora sim, formando um ângulo de 90 graus, duas linhas perpendiculares entre si, certo? E uma pergunta que sempre acontece em sala de aula, que o aluno sempre pergunta é: professor, até que número eu tenho que fazer no meu plano cartesiano? Bom, eu já falei isso, que a reta é infinita. Ela segue, vai embora. Ok? Mas o número que você vai colocar depende do maior valor que aparece lá em cima para você. Olha aqui em cima. Eu tenho 2, 1, 6, 1, 2, 5, 6, 5. Opa, o maior que aparece é o 6. E ele está onde? Está no X ou no Y? Esse 6 é no X. Então o eixo de X eu vou fazer no máximo até o 6, porque é o que eu vou usar. Ok? Agora no Y, o maior que aparece é 5, então faço até o 5, é o máximo que eu vou usar. Tá bom? Vamos construir. Pegar minha régua. Primeiro par ordenado, x2, y1. Parei aqui no 2. Vou fazer uma linha até o 1. Pode ser tracejada, pode não ser. Lembrando a todos vocês que essa linha vermelha ela é imaginária. Tá bom? Ela não está ali. Isso é só para a gente poder enxergar como é que faz para construir o ponto. Então, se encostou nesse momento, esse daqui é o meu ponto A. Vou chamar de A. Ok? Esse é o meu ponto A. Agora vamos para o ponto B. O B diz x6, y1. Se o x é 6 e o y é 1, vamos no x6 fazer uma linha tracejada para cima aqui, paralela ao eixo de y. Olha aqui, vai continuar do 1 até lá na outra ponta aqui, ó. Até na outra ponta. Encostei lá no 6, descobri qual é o meu ponto B. Aqui, ó. Esse é o meu ponto B. O outro par ordenado que aparece é o ponto C, diz x2, y5. x2, vou posicionar aqui, ó. x2 vai subir, hein? Vamos subir aqui com x2 até o 5. Cheguei na altura do 5. Agora faço do y paralela ao eixo de x. Encostei no 2. Parou minha conta. Posso parar por aí. Vou marcar aqui letra C. Ponto C. Ok? E por último, ponto D. A gente tem x6, y5. x6 está aqui, ó. Então vou fazer tracejando até o 5 lá em cima. Até o 5 lá em cima. Vamos embora. Vamos subir. Cheguei no 5 lá em cima. E agora eu vou fazer tracejando para cá também. Vou encostar. Encostou. Construir os 4 pontos que o enunciado apresentou para mim. Lembra que a reta vermelha ela é imaginária? Vamos apagar para ver o que acontece. Esses 4 pontos dessas linhas vermelhas que eu estou apagando, ó, só vão ficar os pontinhos. Você observa que se eu juntar esses pontinhos, eu vou encontrar um quadrilátero, certo? E foi isso que René Descartes observou. Ele observou que a gente conseguia construir figuras, polígonos dentro do plano cartesiano, ok? E que a partir dali dava sim para determinar área, perímetro, dava para desenhar planta, dava para fazer uma série de coisas, ok? E que ele conseguia limitar, ou melhor dizendo, ele conseguia mapear
a região interna desse polígono e dizer aonde ficava cada detalhe, cada posição. Por exemplo, você sabe que o ponto 5, 2, x5, y2 fica dentro do polígono que a gente acabou de construir. Esse ponto ele fica dentro do polígono. E para que isso serve? Isso serve, por exemplo, para você mapear uma região gigantesca como o Pantanal e você entender exatamente quais são os pontos de queimadas, quais são os pontos onde se localizam determinada espécie de planta, determinada espécie de animal, certo? Para entender se aquele pedaço está pegando fogo ou qual é o pedaço que não está pegando fogo, certo? Isso também serve para coisas micros, por exemplo, para um microcomputador, para você conseguir fazer o sistema do gráfico do seu computador num jogo ou em qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Então, desenhando polígonos dentro do sistema cartesiano, dessa forma que a gente faz. Show, gente?